Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe. Deixe seus comentários, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de adultos, a qual tem como tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós estamos estudando neste trimestre, do quarto trimestre, tudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Sabemos que ele era perseguidor dos cristãos. Após a sua conversão, após o seu encontro com Jesus Cristo, ele começa então a ser perseguido pela mesma mensagem da cruz. Ele pregava que o Cristo crucificado, ele era um blasfemo, ele não acreditava que o verdadeiro Messias iria ser crucificado, porque a cruz era escândalo para os judeus e para os gregos. Agora, após a sua conversão, ele começa a colocar a centralidade da sua mensagem, anunciando que agora o verdadeiro Cristo foi crucificado. É este o crucificado. Tendo por base aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele mesmo diz que após o encontro com o Senhor, ele não mais se propôs a saber de qualquer outra coisa, mas agora a anunciar o próprio Cristo que foi crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, verso 3, e em temor e em grande tremor, verso 4 ele vai dizer: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Porque o Espírito Santo, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, começou a atuar com mais poder na vida do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 é o texto áureo que vai dizer o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Após o encontro com Cristo crucificado, o apóstolo Paulo agora ele começa a dedicar a sua vida na pregação, em convencer tanto judeus como gregos que o que era loucura e o que era escândalo para esses dois povos agora é a mensagem de salvação. A cruz, que era o motivo de vergonha, segundo a tradição judaica, agora é um motivo, é a centralidade da pregação do apóstolo Paulo. A cruz de Cristo agora salva, liberta, cura e leva todos nós a ir morar no céu com ele. A verdade prática vai dizer o seguinte: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação, a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Em Provérbio vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora, conhecendo a mensagem da cruz, anunciada pelo Evangelho de Cristo, agora dá-se a entender pela mensagem deste grande homem de Deus, que agora é a verdadeira sabedoria para todos aqueles que crêem, para todos aqueles agora que estariam entregando a sua vida a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 25 e capítulo 2, verso 1 ao 5, é a nossa leitura bíblica em classe. Nós não vamos ler aqui para nós ganharmos tempo. Os objetivos específicos são destacar a centralidade da pregação de Paulo. 2. Elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E, por fim, pontuar os efeitos da mensagem da cruz.
A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: Paulo descobriu a verdade sobre Cristo crucificado e ressurreto. E por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Porque Paulo descobriu, né? Quando foi que Paulo, melhor dizendo, descobriu a verdade, totalmente a verdade? Ele descobre a verdade a partir do momento que ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. No caminho de Damasco, né, ele ainda respirando ameaças e morte contra os cristãos, tentando, né, persegui-lo e indo ao encontro para poder trazer eles presos, ele tem um encontro real com Jesus Cristo, né? Ele, no caminho de Damasco, ele encontra-se com Jesus, né? Fica cego por 3 dias, né? E ele então tem até um diálogo desse encontro. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegue, né? Ele entende de imediato que ele estava fazendo a coisa errada. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa, mas ele entende, descobre totalmente a verdade absoluta. E quem é a verdade? Segundo João 8,32. Em verdade te digo, e conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Né? Jesus disse em João 17,17, que, Pai, santifica-os, né, na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? A verdade absoluta, né, da palavra de Deus, né, daquilo que está escrito na palavra de Deus, é a verdade. E Paulo descobriu esta verdade após se encontrar com Cristo ressurreto. A sua experiência com Jesus Cristo ressuscitado caiu por terra todos os seus aprendizados. Tudo aquilo que ele tinha aprendido. O encontro com Jesus Cristo ressurreto, né, fez com que ele tivesse conflitos internos, né, e entendesse de uma vez por toda que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava correndo atrás da mentira. E por causa disso ele começa então a pregar, a anunciar para judeus e aos gentios. Porém sabemos que só no Novo Testamento 13 cartas, né, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e estas cartas ainda hoje nos ensinam, né, nos exortam, nos direcionam a fazer a vontade de Deus. Primeiro ponto na nossa lição, a centralidade da pregação de Paulo. Paulo, nós vimos que ele se converteu a Jesus, teve um encontro com Jesus Cristo, e a partir do momento ele começou a pregar, a anunciar o Cristo que ele estava perseguindo, né, para todos aqueles que estavam à sua volta. E qual foi a centralidade desta pregação? Subtópico 1. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Né? Em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele inicia a carta dizendo: eu, apóstolo de Cristo, eleito pelo Senhor, né? Eleito pelo Senhor Jesus Cristo. E essas cartas trouxe, né, conteúdo doutrinário até os dias atuais. Né? Nós entendemos que esses conteúdos doutrinários, todos eles apontam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Em Gálatas, capítulo 1, capítulo 1 e 12, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, lendo aqui na revista Corrigida Fiel, ele vai dizer o seguinte:
porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu, não foi de homens, mas foi pela revelação do Espírito Santo, né, do Espírito de Cristo na vida deste homem. E começou a ensiná-lo, né, que as mensagens, todo tipo de mensagem que ele anunciaria, deveria ser uma mensagem cristocêntrica, ou seja, uma mensagem que tinha Cristo no centro, né? Porque a mensagem da cruz é a mensagem que liberta. Subtópico 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. No momento que ele estava pregando, os judeus conhecendo que um crucificado, sabendo das condições, né, que um crucificado, ele era, geralmente naquele tempo, uma pessoa que era crucificada, era um criminoso, né, ou era alguém que praticou atos criminosos que não teriam perdão. A cruz era o martírio, era um tipo de martírio, um tipo de tortura, né, que causava escândalo e vergonha para aquele que estava sendo crucificado, porque era pregado, a pessoa era pregada no madeiro e colocado num alto monte, para que todas as pessoas que fossem passar pela estrada vissem o crucificado. Era vergonhoso para aquele que estava sendo pregado e também para a família daquele que estava sendo pregado. E quando o apóstolo Paulo começa a anunciar que Jesus Cristo, o homem que estava pregado na cruz, né, era o Filho de Deus, isso causa o quê? Loucura no momento da pregação. Os homens e as pessoas que ouviam pensavam que Paulo estava ficando louco, pensavam que Paulo estava anunciando uma coisa que ele mesmo não entendia, mas ele entendia sobre isso. Continuando aqui, vai dizer, 1 Coríntios 1, 18, vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura. Ele mesmo entende isso, que quando ele anunciava a palavra da cruz, o povo entendia que era loucura. Como pode um filho de Deus, o Messias, ser morto na cruz do Calvário? Ele foi morto por causa do projeto de Deus para salvar a humanidade, porque ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que o precursor, né, João Batista, ele falou após ver o próprio Senhor Jesus Cristo indo ao encontro a ele. Ele disse, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio precursor de Jesus, João Batista, a voz que clama do deserto, ele anunciou sobre isso. Ele falou sobre isso. Por isto que a mensagem da cruz, ela era escândalo para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Porque pelo contexto histórico da época, né, um homem não poderia passar por este martírio, e principalmente este homem sendo o Messias enviado, o Filho de Deus, né, enviado à terra. Terceiro subtópico, para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Ou seja, né, para os judeus, eles entendiam que a cruz não poderia receber um homem justo e um homem que não fosse criminoso, um homem que não tivesse pecado, que no caso, o Filho de Deus. Para os gregos, eles conhecendo a fama do martírio da cruz, eles entendiam que esta mesma cruz não poderia receber uma pessoa que não estivesse, que não fosse inculpável, que não tivesse
não estivesse culpada diante dos seus atos. E por causa disso, eles não têm uma sabedoria divina, porém a sabedoria que eles têm é a sabedoria humana, e chocava diretamente com seus pensamentos, com aquilo que eles entendiam, né? Tanto judeus como gregos. E isto, para eles, o conteúdo que Paulo estava mandando, estava pregando, estava anunciando, chocava diretamente e confrontava os seus pensamentos e aquilo que ele acreditava. Eles acreditavam. Ponto 2. Expressões chaves na doutrina de Paulo. Primeira expressão, o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo como Evangelho de Cristo, conforme, né, Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 16. O Evangelho, a palavra Evangelho, ela significa literalmente boas novas, né? Significa boas novas ou boas notícias, né? E essas boas novas anunciavam que Cristo, que o Messias já tinha vindo a esta terra e que o nosso Senhor ordenou para que todo fosse pregado fosse pregada a toda criatura, conforme Marcos capítulo 16, verso 15. E de pregai o evangelho a toda a criatura, todas as pessoas que estavam à sua volta precisavam ouvir a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isto, há essa expressão, evangelho de Cristo, anunciando que Cristo tinha deixado uma mensagem boa para que agora todos aqueles que acreditassem nessa mensagem pudessem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Subtópico 2, Cristo crucificado. Outra expressão que aparece aqui nesse segundo ponto, o Cristo crucificado. Em Gálatas 3, 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Em Romanos capítulo 1, e versículo 16, ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele entendia que a mensagem da cruz, a mensagem de anunciação do Evangelho, ela era fraqueza ou loucura para aqueles que não creem, mas é o que? É poder e sabedoria para todos aqueles que creriam no Senhor Jesus Cristo, que acreditariam no Senhor Jesus Cristo. As boas novas de salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que livrou-nos da condenação da cruz, do pecado, da condenação, né, do mal que existiria em toda a humanidade. Terceiro subtópico, Cristo ressurreto. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa aqui no nosso segundo ponto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. A mensagem, o clímax da mensagem da cruz, ela é a ressuscitação. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a mensagem da cruz não teria sido impulsionada, não teria convencido milhares de pessoas, várias e várias pessoas ao longo da história. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado por Deus, né, o cristianismo
já teria acabado, já teria se extinguido de toda a terra. Mas por causa do túmulo de Jesus Cristo, que agora está vazio, porque ele ressuscitou, a mensagem do Cristo ressurreto causa impacto de gerações em gerações. E por isto, por esta situação, por este caso, por este ato tão milagroso que Deus fez, né, através do seu Filho Jesus Cristo, é que nós estamos aqui, tendo também a esperança que um dia nós seremos ressuscitados. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós também passaremos a eternidade para todo sempre ao seu lado. Em vão seria nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isto, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só a sequência. Segundo as Escrituras, Cristo morreu. Ele teve que morrer porque o Cordeiro tinha que morrer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele morreu por nossos pecados, como Cordeiro vivo de Deus. E em segundo lugar, ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou conforme as Escrituras. Para quê? Para que através da sua ressurreição, o apóstolo Paulo confirmando isto, nós também tivéssemos a esperança, podemos ter também a esperança de sermos ressuscitados para a glória de Deus Pai. O terceiro ponto da nossa lição, vai tratar um pouco a respeito dos efeitos da mensagem da cruz. Uma vida de poder de Deus. Como eu falei para os irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer: porque não me avergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o quê? Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Jesus Cristo disse, após a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos, ele fala o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Espírito Santo, em João 16, a palavra de Deus vai nos dizer que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, por causa desta vida de poder, da vida do apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, teve um efeito extraordinário, né? Milhares de pessoas, ao longo dos séculos, mesmo diante dos mártires, das pessoas que são perseguidas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo continua crescendo. Hoje ela é a religião com maior seguidores no mundo. Por quê? Porque Cristo morreu por nossos pecados e a mensagem da cruz teve um impacto poderoso em todo o planeta. Ele dissipou, né, as obras infernais. Ele disse na cruz do Calvário: está consumado, demonstrando que agora, através da fé nele, na fé em Jesus Cristo, todos nós podemos ter paz com Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Em Romanos 2, em Efésios, melhor dizendo, 2, 8 e 9, vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Né? Agora, pela graça que é derramado, favor imerecido, que é derramado a toda a humanidade, e através da nossa fé que responde esta graça, nós temos agora paz com Deus e nós podemos ser salvos. E não somente isto, uma vida de poder nos faz também sermos pessoas que podem fazer aquilo que Jesus Cristo, conforme Marcos 16, versículo 15 e versículo 18. O que é que Jesus fez em Marcos? Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. E através dos sinais que Jesus Cristo faria na humanidade,
né, através dos sinais agora, todas as pessoas poderiam também fazer grandes sinais milagrosos. Sinais estes que trariam grande manifestação do poder de Deus para todos aqueles que agora acreditariam. Meus queridos irmãos, teve um pequeno... Saí aqui sem querer da página, mas eu vou procurar aqui rapidinho para vocês aqui. Onde nós paramos aqui. Conversão. Cristo ressurreto, nós acabamos de falar. Nós estávamos aqui, mensagem da cruz. Então a mensagem, o poder, a vida de poder e cheio do Espírito Santo. Foi isso também que ele fez em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Onde veio o revestimento de poder, né, do Espírito Santo, que encheu toda aquela casa onde estavam os 120 apóstolos, né? 120 apóstolos, não, 120 seguidores de Jesus Cristo. E essas pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram então a falar em outras línguas. Subtópico número 2, uma vida de humildade. A sabedoria do homem, né, eu vou resumir aqui esse subtópico. A sabedoria do homem faz com que a mensagem da cruz seja um escândalo, né? Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo a qual o Senhor Jesus Cristo nos falou já é do maligno, né? Mas Jesus Cristo disse para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo através da sua vitória na cruz do Calvário, né? E às vezes, né, se nós buscarmos sabedoria aqui nesta terra, nós não temos como comparar a sabedoria divina. Nós não entenderemos aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra. E para isso, necessitamos ter humildade para entender, né? Para entender que somos o quê? Dependentes do Espírito Santo, que é o nosso terceiro subtópico. Uma vida na dependência total do Espírito Santo. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos, conforme 2 Coríntios 2, verso 3. Como o apóstolo Paulo, ele fala no verso 3 da nossa leitura bíblica em classe. Devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. E foi isso que Jesus Cristo fez quando ele se encarnou, deixou a sua glória e veio habitar entre nós, para que ele pudesse entender também as nossas fraquezas, as nossas limitações, né? E vencer a morte, vencer o sacrifício, né? Passar pelo sacrifício totalmente, né? Livre da condenação. O homem justo morrer pelo injusto. Foi isso que ele fez para que agora ele pudesse atrair todos nós a ele e assim nós dependesse totalmente do seu Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa vencer tudo aquilo que nós passaremos, né, aqui nesta terra. A conclusão vai dizer o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Irmãos, toda mensagem que for anunciada deve ser uma mensagem, né, que tenha Cristo no centro. Ou seja, uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem que anuncie que Cristo, ele está no centro. Porque aquele que salva, que liberta, que cura, aquele que leva para o céu, que faz a pessoa ser restaurada, que faz a pessoa concluir, entender que a sua vida, né, ela não se resume aqui, mas que a esperança de uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo é real, é a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, é a mensagem da cruz de Cristo, do castigo, do martírio, né, da crucificação e posteriormente da sua ressurreição, né, a qual o mundo nos dias atuais tenta esconder. Mas a sua palavra não falha
a sua palavra não passa e a sua palavra nos diz que ele ressuscitou e o túmulo agora está vazio. Né? E por causa deste poder, né? Este poder de Deus na vida de Jesus Cristo, um dia nós também ressuscitaremos e estaremos com o nosso corpo transformado ao lado de Jesus Cristo. Agora sem dor, sem tristeza, sem mais essa fadiga, sem mais esse cansaço, porque no céu o nosso corpo será perfeito e nós viveremos para Ele, com Ele, para toda a eternidade. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado desse rápido resumo. Perdão pela falha aqui no slide, né? Perdão pela falha aqui no PDF. Eu espero que você tenha gostado deste rápido resumo, tá? Resumo este que serve para nós poder extrair mais alguma coisa, né, da lição que nós estamos estudando, tá bom? Se você ficou aqui, comente aqui embaixo. Né? Eu fiquei até aqui e até a próxima, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.